Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor use mais este momento para a glória do nome dEle. Deus eterno, Pai bendito, agradecemos ao Senhor por tudo que já aconteceu aqui, pela experiência que o Senhor nos concede de Te adorar, de estar em Tua presença, em comunidade, junto um com o outro. Pedimos que o Senhor use mais uma vez este momento, ó Deus, que este momento seja mais uma vez Teu, para a glória do Teu nome, Senhor. Enquanto nós meditamos, observamos, refletimos na Tua palavra, Senhor. Que assim seja. Amém. Nós vamos visitar nesta manhã o texto de Mateus, capítulo 12. Vamos ler os versículos de 9 a 14. Mateus, primeiro evangelho, vamos ler capítulo 12, versículo de 9 a 14. A palavra de Deus, neste texto, diz o seguinte: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles, os fariseus, lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Jesus lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. É permitido fazer o bem? É legítimo? Tem amparo legal? A regra é clara a respeito de fazer o bem? Essa é a pergunta dos fariseus para Jesus. E fazer o bem para quem? Fazer o bem para quê? Qual é a vantagem que há em fazer o bem? Essas perguntas provocativas que foram feitas para Jesus pelos fariseus, ou implicitamente essas perguntas, é permitido fazer o bem? Ela cai como uma luva para o nosso contexto de época, para a nossa circunstância, onde há diversas alegações que nos impedem de praticar o bem. A gente tem um monte de desculpas para que a gente não faça isso. Uma delas é a agenda. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ficar preocupado com outras pessoas além de mim mesmo. Eu não tenho tempo de ficar olhando para o outro. Aliás, eu estou cuidando da minha vida. A melhor coisa que eu faço é cuidar da minha própria vida, cuidar do meu futuro. Então, toda a minha agenda é ocupada nisso. Eu estudo de manhã, trabalho, tudo que eu faço é para a minha agenda. E essa é uma ótima justificativa. Estou pensando no meu futuro, afinal de contas. Estou muito atarefado. A gente tem a síndrome do coelho branco da história da Alice. Está sempre com pressa, mas não sabe para quê. Sempre com pressa. E esquece de que, às vezes, a nossa pressa nada mais é do que um mau hábito. A outra justificativa, ou uma outra justificativa comum, e é muito contemporânea, é a da crise. Eu não tenho condições para ajudar ninguém. Mal estou ajudando a mim mesmo, eu não tenho dinheiro para isso. Estou sem grana, estou desempregado. Aliás, tem gente que passou 2016 para 2017 desempregado e já penhorou consigo mesmo o 13º, né? Porque não comprei nada no ano passado, então mereço alguma coisa desse ano. Eu e a minha agenda. A crise é uma desculpa também. Uma outra alegação para que a gente não faça o bem é a meritocracia. Ou seja, bom, se eu estou numa condição melhor hoje, eu fiz por onde? Eu fiz por merecer. Eu trabalhei para isso. Agora, se o outro não está com essa condição, eu não ajudo o vagabundo. Eu não tenho nada a ver com o problema da vida do outro. Aliás, ele foi vacilão. Ele fez um monte de burrada na vida dele inteira e agora ele está colhendo o que ele plantou. Então, elas por elas.
é uma outra justificativa para a gente não fazer o bem, para a gente não se envolver com atos, práticas de bondade. E a santa ignorância também é uma delas, né? Mas como que eu posso fazer alguma coisa se eu não sei? Eu nem sei o que eu poderia fazer para te ajudar. De que jeito que eu ajudaria essa pessoa? Como que eu posso colaborar de alguma forma? E uma que é a maior delas é a própria religião, que inclusive foi a justificativa dos fariseus aqui, que é o tema principal deste texto, do meio dessa conversa que Mateus trata. Aliás, o assunto da religião, e especificamente da atividade de Jesus nos sábados, foi um dos assuntos que passaram pelos 4 evangelhos. A coisa era tão complicada que os 4 evangelistas tratam deste tema, de Jesus atuando, praticando o bem num sábado, pregando num sábado, curando alguém num sábado. É claro que a observação do sábado, ela é bíblica, ela é do Antigo Testamento. E a justificativa, a razão disso, é muito pertinente. Por que que o judeu era obrigado, digamos assim, ou era imposto, era proposto para o judeu lembrar do sábado? Por 2 razões básicas. Uma era o cuidado pela criação. Lá atrás, em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus, após ter trabalhado, após ter feito a criação, descansou e santificou aquele dia. E em Êxodo, um dos mandamentos é: lembra do sábado para o santificar. Então, haviam 2 razões muito claras: o cuidado de Deus para com a criação e a própria libertação da escravidão, porque é isso que está por trás do mandamento no Êxodo. Olha, você trabalhou a vida inteira como escravo, então você vai parar, vai ter um dia em que você vai parar de trabalhar. E para quê? Para ficar sem fazer nada? Não. Era um tempo de reflexão. Era um dia que deveria ser dividido em 2 partes. Metade dele gasto em comida e bebida, em festa. Ó, que bacana, hein? E a outra metade deveria ser gasta em devoção, em instrução das Escrituras. Então, o mandamento não era para o ócio, não era para não fazer nada, para ficar de pernas para o ar. Não, o mandamento do sábado era para se fazer a obra de Deus. É isso que, inclusive, está por trás da ideia de João, capítulo 9, quando Jesus é deparado ali com o cego de nascença, e os discípulos perguntam: bom, esse homem nasceu cego. Quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E aí o que Jesus responde? Nenhuma das 2 coisas. Na verdade, é para que a obra de Deus seja feita. Porque que dia que era aquele? Sábado. Então Jesus está falando assim: olha, o mandamento do sábado é para se fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é o assunto deste texto de Mateus. Os versículos anteriores que nós não lemos aqui, do 1 ao 8, Jesus está dizendo que ele é o Senhor do sábado, por ser maior do que Davi e maior do que o templo. Ou seja, se no templo os sacerdotes quebravam, entre aspas, o sábado, porque tinham que cuidar ali do ofício, e Davi quebrou, entre aspas, o sábado ao pedir o pão da preposição, quebrou a lei, que era um sábado e era um pão que não era para ele comer. Jesus era maior do que Davi, é maior do que Davi, e é maior do que o templo. Por isso ele é o Senhor do sábado. E aí Jesus retoma a questão de que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Porque no sábado é para se fazer a obra de Deus. Que obra que é essa? É a obra de que Deus faz sempre o bem, porque Ele é bom. Deus faz o bem. E por isso, o nosso modelo são as boas obras do próprio Deus.
que vem mostrar para nós, através dos seus atos na história, sua graça, seu amor, de um reino de justiça. A gente não prega o bem, ou não enfatiza a prática do bem, por ser um fim em si mesmo. Porque se eu declarar aqui que eu tenho que fazer o bem pelo bem, isso é filantropia. Agora, nós falamos sobre a prática do bem, porque é o exercício cotidiano da vida cristã. No nosso dia a dia, a gente vive para fazer o bem. Inclusive, Jesus, em João, vai dizer que ele age com bondade, ele demonstra a graça e a justiça de Deus enquanto está no seu ministério, porque ele faz tudo aquilo que ele vê o Pai fazer. E o nosso desafio, como filhos e filhas de Deus, é o mesmo, de imitar esta perfeição da bondade de Deus. Foi isso que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 5:48. Nós temos que ser perfeitos como o Pai é perfeito. E qual que é o contexto dessa declaração de Jesus? É o da bondade de Deus, que faz chover sobre justos e injustos, que cuida de todos, que demonstra o seu bom propósito, o seu bem. A nossa época está focada no benefício próprio, no bem pessoal, naquilo que eu posso ter de proveito para mim. Isso não é bíblico. E olhando para as Escrituras, nós temos que aprender que temos que fugir desta contaminação do egoísmo. Nós somos chamados para ser um povo de boas obras. E este egoísmo tem sido tão vergonhoso na nossa sociedade, e talvez seja uma prática até sua, sem você ainda tomar consciência, que eu fui buscar alguns dados e eu fiquei chocado. Em 2015, foi gasto no mercado pet, foi movimentado no mercado pet, 18 bilhões de reais. Petzinho bonitinho lá, para ir na banhitosa, para ir no veterinário, passeio para cachorro, hotel, essas coisinhas. 18 bilhões de reais. No mesmo ano, o volume de doações foi de 13 bilhões. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. A gente está tratando bicho como se fosse gente e gente como se fosse bicho. Aliás, nem com bicho, né? Porque se o bicho fosse tratado desse jeito. Por quê? Mas é o meu pet. Aliás, desculpem, pessoal, quem chama aí cachorro e gado e filho, pelo amor de Deus, hein? Não dá, hein? Aí, desse pessoal que doou seu recurso financeiro, quase 90%, ou seja, 9 entre 10 pessoas, doou para alguma instituição de caridade, alguma esmola, alguma coisa, porque se sente bem. Egoísmo, egocentrismo. Não é em razão de fazer o bem para cuidar do outro. É porque eu me sinto bem. Não, eu estou bem com isso. Me sinto melhor. É bom para mim. Então eu dou, eu ajudo, eu contribuo, eu colaboro. Nós somos chamados para ser um povo diferente. Somos chamados para promover o bem e fazer o bem. Isso aí não é espiritismo. Isso aí não é filantropia. É bíblico. Efésios 2:10 vai dizer que nós somos criação de Deus para a prática de boas obras. Que Deus, inclusive, predestinou antes. Então, nós não somos meramente convidados para fazer. A nossa nova natureza demanda isso. Demanda que nós façamos o bem.
Tem que fluir de nós, da nossa vida cristã. Se nossa vida cristã está parando em nós mesmos, está parando no nosso egocentrismo, se o bem que a gente imagina só envolve o nosso cercadinho e as pessoas que estão dentro desse cercado, precisamos rever o nosso cristianismo, precisamos rever a nossa vida cristã. Quem é este homem que foi curado aqui? A Bíblia nem fala o nome dele. A Bíblia nem fala se ele tinha fé ou não tinha. A Bíblia nem fala se ele intercedeu. Ele estava lá, doente, com uma das mãos enfermas. E foi curado. Essa é a bondade de Deus. Aquele ditado, né? Faça o bem, não olhe a quem. Foge a meritocracia. Não, eu não ajudo as pessoas na rua porque eu não sei o que ela vai fazer com o dinheiro. Eu não ajudo uma instituição de caridade porque eu não sei se ela é íntegra, se não é. Então, não, eu prefiro que o meu dinheiro eu faça bom uso. Não é assim que Deus pensa. Na cabeça de Deus, o bem é para todos. Para o justo e para o injusto. Para quem até não está nem muito aí, fora do Brasil. Este homem que foi curado me fez lembrar a viúva de Naim. O filho da viúva morre. O cortejo está passando. Jesus se encontra com o cortejo. Jesus vê aquela mulher, se aproxima do esquife, diz para a mulher, não chore. Se aproxima do morto e o ressuscita. Fim da história. Ela não intercedeu, a Bíblia não fala que ela teve mais fé do que o centurião, do que nenhum apóstolo, ela não fez nada. Aquela mulher desfrutou da graça e da bondade de Deus. E a sociedade em que nós moramos, o bairro em que você está, a rua em que você mora, o lugar onde você trabalha, é um lugar que pode desfrutar da graça e da bondade de Deus por meio de você. Você pode ser o canal de bênção, o canal dessa bondade de Deus para chegar em alguém que não fez nada por merecer e nem vai fazer. Porque Deus é gracioso. Porque Deus é bom e foi bom para com você. Para o fariseu, aquele homem não era ninguém. Mas para Jesus ele era uma pessoa muito importante. Para o fariseu, a mão dele atrofiada não fazia nenhum problema, não era problema deles. Isso é indiferença. E a indiferença é uma praga que anestesia o coração humano. Quando a gente passa na rua e vê mais uma criança no semáforo, vê mais uma criança na rua, vê mais um mendigo dormindo enrolado numa coberta, e isso não nos comove, isso não nos indigna, isso não nos mobiliza, significa que a indiferença está tomando conta do nosso coração. Mas não é a indiferença, nem mesmo a sua, se for o caso, que põe fim à ação de Deus na sua vida e na vida de outra pessoa. Por isso que a convocação cristã é que a gente seja um povo engajado, um povo que faz a diferença, que é a diferença. E aí você vai dizer assim, não, eu tenho que cuidar do outro, então, bom, isso aí cuidado, hein? Isso aí pode ser envolvimento político, isso aí é comunismo. Não, isso não é comunismo, isso é cristianismo. Eu sou cristão, e por eu ser cristão, eu não deixo o outro numa situação de calamidade. Eu não tenho sobrando na minha casa. É isso que Paulo vai dizer. Aquele que tem muito não tem sobrando, que tem pouco não tem faltando, porque todo mundo tem igualdade. 2 Coríntios,
capítulo 8. Isso não é comunismo, isso é vida cristã. E Deus tem dado o suficiente para você abençoar outra pessoa. Pode parar para pensar, põe na ponta do lápis. Tem faltado alguma coisa na sua casa? Não. Você tem deixado de lado momentos em que você privilegia você mesmo, em que você escolhe o restaurante que você vai, a roupa que você vai comprar, o perfume que você vai comprar? Sim. Então você pode diminuir a sua zona de conforto para abençoar outra pessoa. Você pode diminuir a sua zona de conforto para incluir uma outra pessoa nas suas orações e nas suas doações. Eu me engajo, eu cuido de questões políticas também, no sentido de igualdade social. Feminismo. Eu não busco a igualdade de gênero porque eu sou feminista. Eu busco a igualdade de gênero porque Deus criou homem e mulher. E os dois são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho tolerância religiosa. Não, eu não tenho tolerância religiosa. Eu tenho amor cristão. É diferente. Eu sou simpatizante da causa LGBT. Não, eu respeito. Respeito o ser humano. E aí eu gosto muito da frase de Voltaire. Eu posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso é vida cristã. E Voltaire era cristão. Eu não concordo com aquele posicionamento, eu não concordo com essa prática. Sim, eu não concordo, mas não é por causa disso que eu vou orar para que você seja destruído, eu vou pedir para que você, eu vou não me importar com você, não. Meu pensamento não é esse. Meu pensamento é para os valores que são maiores, inclusive valores humanos. E eu sou cristão, então eu não posso ficar parado diante do mal. E nem da presença do mal. Então, se uma mulher é vitimizada, se um homossexual é vitimizado, se um pobre é vitimizado, isso tem que me mobilizar. Isso tem que mexer comigo. Porque eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu dou a minha vida por outro, assim como Cristo deu a sua vida por mim. Isso é cristianismo. E aí eu gosto também de uma outra frase. Pastor Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. É o silêncio dos justos. É o silêncio do povo de Deus. Enquanto o mal se alastra, esse silêncio machuca pessoas, destrói vidas. Por isso que a igreja é chamada para proclamar o reino de Deus, não para ficar em silêncio. Ela é chamada para ir, não para se reunir e ficar parada. Nós temos muita coisa que a gente pode fazer ao nosso redor. Para que a vida verdadeira de Deus, que já começou, que já invadiu a história, vença a morte e os processos de morte. Falamos hoje de manhã, enquanto orávamos, antes de iniciar a celebração, sobre uma mulher que matou a sua filha e se matou. Isso está sendo um peso hoje, não é hoje. Essa história chegou para nós hoje. E a vida verdadeira, meus irmãos, ela tem que botar fim à morte e processos de morte. Pessoas que vivem na morte, que a sombra da morte está pairando sobre elas. Porque o reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou para trazer vida verdadeira.
E à medida que a vida verdadeira alcança pessoas que estão na morte ou em processos de morte, ele põe fim a isso. E é por isso que nas portas da eternidade, a morte e os processos de morte não passarão. É o que diz Apocalipse 20. Que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Porque pela eternidade só há plenitude de vida. Mas essa vida abundância já começou, já chegou. E nós somos o povo que carrega isso. Temos que falar isso. Temos que agir para mostrar que esta bondade de Deus invadiu a história, para mudar a história de muita gente. Temos que fazer a obra de Deus, porque a vida é originada em Deus. A vida vem de Deus, quer humana ou quer animal, e está em primeiro lugar. E é por isso que tudo que tiver ao seu alcance, você tem que fazer por uma pessoa. Ou por um animal. Jesus não diz aqui sobre a ovelha lá, os fariseus discutindo. Não, você vai lá, vocês escolhem tirar a ovelha do buraco porque vocês estão querendo garantir o churrasco de domingo. Jesus não diz isso, podia ser até uma boa ideia. Jesus não diz assim, olha, vocês querem tirar a ovelha do buraco porque vocês querem salvar o sacrifício que vocês vão oferecer a Deus. Não, Jesus não diz isso. Jesus não está criticando o salvamento da ovelha. Pelo contrário, ele está comparando este cuidado com a ovelha sendo maior para com o ser humano. Talvez a preocupação dos fariseus ao salvar uma ovelha do buraco fosse meramente financeira, foi meramente econômica, para não ter prejuízo. Não importa, a motivação aqui não vem ao caso. A questão é que se você tem a preocupação em salvar uma vida animal, você está fazendo certo. Porque a vida vem de Deus. E nós somos chamados para sermos jardineiros de Deus. Porque Deus colocou a humanidade na terra para cuidar da terra. Gênesis 2,15. Então nós cuidamos, sim. Não precisamos gastar 18 bilhões com pet, tá? Mas a gente cuida dos animais, cuida da criação, cuida de tudo que for vivo. Nosso planeta é um planeta vivo. Então, falar de ecologia não é nova era, não é século XXI, não, pessoal. Jesus já está falando aqui sobre cuidado de animal, cuidado do planeta há muito tempo antes. Aliás, em Gênesis 9:5, já fala que aquele que derramar sangue, quer seja animal, quer seja humano, vai ter que dar contas a Deus. Porque Deus é o autor da vida. Então a vida vem em primeiro lugar. Nós zelamos pela vida. E a vida vem em primeiro lugar mais do que o seu cargo, mais do que os seus círculos sociais. Você tem valor, não por precificação, não por quanto você tem no seu bolso, não pelo que você veste. Você tem valor porque você foi feita à imagem e semelhança do Deus vivo. É isso que te dá valor, é isso que te dignifica. Nós não precisamos ter um status social, não precisamos alcançar alguma coisa para ser alguém. Nós somos alguém já. Somos alguém amado por Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que é inadmissível a gente ver criança sendo morta ainda na barriga. Isso tem que nos deixar muito indignados. É inadmissível a gente ver entre 100 pessoas mortas, 71 serem negras. Geralmente pobre e morando em periferia. A vida humana vale muito. Isso não pode ser registrado só como número. Isso não pode ser olhado pela gente só como uma reportagem, um dado estatístico. A gente tem que se indignar, enquanto no século XXI, 2017, a gente ainda discute sobre racismo.
E eu gostei de ver hoje, Estadão de hoje, está aqui na minha mão, uma pesquisa feita pela Regina Dal Castanho, com 258 livros romances, escritos entre 1990 e 2004. Nesses quase 260 livros, apenas 7,9% das personagens são negras. Nem 8%. Destas personagens negras, 61 delas morrem assassinadas pelos seus autores. Enquanto que, para os brancos, só 28% dos personagens brancos morrem assassinados. E esta reportagem aqui está falando de uma mulher que foi a primeira romancista negra. Ela completa 100 anos. Chama-se Maria Firmina dos Reis. Eu nunca tinha ouvido falar. E comecei a ler a reportagem e vi que na escola em que eu estudei, nunca falaram de tantos autores negros. E falaram do embranquecimento da cultura. O que acontece, às vezes, que com a maioria das pessoas que não sabem que Machado de Assis, por exemplo, era negro. Qual que é o valor que o ser humano tem? É pela sua cor de pele? Não. Não podemos deixar que haja desprezo pelas etnias, desprezo às pessoas. Porque o único que despreza as pessoas, e todo o processo de desprezo a uma pessoa humana é diabólico, é maligno. Porque o diabo que quer destruir a imagem de Deus no ser humano. Então, sua vida vale muito mais. A vida do outro vale muito mais. E nós somos convidados a transformar aquilo que nós temos em nossa mão para abençoar, para fazer o bem. Transforme o seu estudo, transforme os seus recursos, transforme o seu plano de vida, transforme a sua energia, transforme isso tudo em instrumentos que possam abençoar pessoas, que possam mostrar a bondade de Deus a outras pessoas. A gente tem muito para fazer, meus irmãos. A gente tem muito para fazer, minhas irmãs. A gente não pode bancar aqui o leão da montanha, sair pela esquerda. A gente não pode bancar o Jaiminho, para os mais novos aí, e não fazer nenhum trabalho para evitar a fadiga. A gente não pode lavar as mãos, como fez Pilatos. Nós somos chamados para ser um povo de boas obras. Porque a vida vem em primeiro lugar. A vida vem em primeiro lugar. E esse é o seu desafio. Não podemos deixar que o maligno destrua pessoas, famílias, sociedades com isso. Nós temos que aprender de Deus e aprender com Cristo a valorizar o ser humano pelo que ele é. E é por isso que a gente não cansa de citar aqui, né, Eli, o texto de 1 João 3,16. Abre aí sua Bíblia. 1 de João 3,16, que diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. E aí você pode fazer uma interpretação um pouquinho mais extensa. Nosso irmão não é só aquele que se chama de irmão por causa da igreja. Nosso irmão é todo aquele que é ser humano. Somos irmãos em Adão. Isso nos faz humanidade, nos faz gente de verdade. Vamos estender essa graça de Deus, a bondade de Deus e fazer o bem.
É legítimo praticar o bem? Sim, é legítimo. Porque Deus é bom e faz o bem.